Muito bem, boa noite pessoal. Fui avisado aqui pelo Teams de que foi iniciada a gravação da aula, então, para constar, né, como registrado, meu boa noite a todos e todas, e vamos aí para mais um encontro da nossa disciplina de Filosofia do Direito. Hoje a nossa 11ª aula. Essa 11ª aula, ela integra a unidade 4, intitulada Nas Trilhas da História da Filosofia, terceira parte, Filosofia Moderna e Contemporânea. Como vocês sabem, a gente teve o início do semestre, né? As 3 primeiras aulas, o que correspondeu à primeira unidade do curso, como um despertar para a filosofia, um despertar para o filosofar. Na sequência, a partir da unidade 2, nós iniciamos o estudo da história da filosofia, trabalhando os principais filósofos, claro, também de acordo com o tempo que dispomos, né? E os impactos que essas reflexões elas ensejaram sobre direito, sobre justiça, sobre ética, ou a própria, sobretudo, compreensão do mundo. Nós partimos lá da Grécia Antiga, trabalhamos os pré-socráticos, posteriormente Sócrates, Platão, Aristóteles, depois a filosofia medieval, posteriormente a passagem da Idade Média para a modernidade, o impacto do Renascimento e filósofos da Idade Moderna. Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, né? E aí veio a nossa unidade 4, dando sequência, né? Lembrando que há uma estruturação de que cada unidade é composta por 3 aulas. Vem essa unidade 4, intitulada Filosofia Moderna e Contemporânea, em que a gente tem e tivemos na aula passada um autor que é da modernidade mesmo, né? Que foi o Karl Marx. Nós trabalhamos ele na aula passada. Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1882, ou melhor, 83, eu acho. Portanto, um filósofo, né, do século XIX. E aí, na sequência, na aula de hoje, nós vamos falar de Michel Foucault, que foi um filósofo do século XX, e trataremos também de Gadamer, que é um filósofo também do século XX. Por isso que eu chamei de esses dois últimos, né, são filósofos contemporâneos e extremamente importantes para a nossa reflexão aqui no direito. Então, explicando aí o título da nossa unidade 4. Eu avisei vocês, acredito que muitos ou estavam presentes na aula passada, ou então assistiram, né, a gravação da aula. Deixa eu só ver uma coisa aí, pessoal. Peraí. Só ver se o Teams está gravando direitinho. Acho que tá certo. É que eu tô dando essa aula a partir do programa, não do navegador. E aí o programa tá toda hora me avisando, assim, a gravação da aula foi iniciada. Disparando, assim, estranho. Espero que tenha gravado desde que eu selecionei ali, né? Então, enfim, muitos estavam presentes na aula passada, outros assistiram a gravação da aula. Tinha comentado com vocês que fui diagnosticado com dengue. E agora, desde o início dos sintomas, passou um período de 2 semanas. Então, eu estou no que chamam de fase da recuperação. E não estou 100% ainda. Na aula passada eu fiz questão de dar aula, apesar de estar doente, apesar de ter atestado para isso, mas eu quis dar aula.
Mas não foi muito fácil, porque a gente não tem muito fôlego, perde um pouco da capacidade de impostar a voz, se bem que aqui, como é uma aula virtual, é diferente do presencial, né? Não, numa aula presencial, eu falo mais alto, coloco a voz de uma outra forma, né? Seria um pouco estranho aqui nessa nossa interação virtual, né? Mas, enfim, então atrapalha um pouco o fôlego, também a própria clareza das ideias, a objetividade. Não é fácil. Foram dias assim bem difíceis mesmo. E angustiantes também, porque além de dor, além de febre, de dor no corpo, dá uma fraqueza, dá um desânimo. Eu perdi 5 quilos nessas 2 semanas. 5 quilos. A gente, além de tudo isso, fica aquela coisa assim, e se piora, né? O João Augusto colocou aqui no chat, né, que teve dengue hemorrágica, meu Deus, né? Esse era o grande medo, né? E se piora e está muito atento aos sinais, enfim, foi bem angustiante. Felizmente está passando, ainda não estou plenamente recuperado. Dizem que vai uns 20 dias, às vezes até um pouco mais, mas estou no caminho. Muito bem, então antes da gente falar sobre o autor da aula de hoje, Michel Foucault, que é um autor super instigante, super importante, gostaria de fazer o registro que nós participamos, né, no primeiro período, da semana acadêmica do curso de Direito do IBGEM, e essa semana acadêmica, ela está sendo dedicada às interfaces entre direito e inteligência artificial. Os impactos da inteligência artificial, vamos pensar assim, dar um passo atrás, né? Os impactos no mundo contemporâneo, né? Na vivência do mundo contemporâneo, né? A velocidade dessas transformações, e olhando de uma forma, né, mais próxima os impactos de tudo isso perante o direito. E o evento está super interessante. Eu tive a oportunidade era um dia, né, em que eu tinha aula lá no IBGEM, na segunda-feira, de acompanhar a palestra do professor Afonso Kirchner, que é colega, né, do IBGEM, professor de Direito Processual Civil, que foi brilhante, né, a respeito de se poderiam as máquinas decidir. E foi uma palestra muito dinâmica, perspicaz, como é, né, a pessoa do professor Afonso. E ele deu vários exemplos e eu achei muito interessante, né, de que ele trouxe o exemplo de uma sentença em que o juiz é o que tem a caneta, é o responsável por assinar, né? Mas vai saber se, né, ou não foi o assessor, ou até mesmo o estagiário, mas de toda forma é o juiz que tem a caneta, que tem que, ao menos, né, ao menos não, né, verificar enfim, né, realizar o produto final. Uma sentença em que o juiz, ele utilizou a inteligência artificial. E como que a gente sabe disso? Porque ele esqueceu de apagar na sentença, ele esqueceu de apagar o prompt de comando. Eu acredito que todos aqui já devem ter usado inteligência artificial, né? O ChatGPT, a Gemini e essas outras. E a interação que nós fazemos com a máquina, ela passa por um comando, né? Aquela caixinha de diálogo que a gente chama de prompt de comando. Quanto mais definido o prompt de comando, quanto mais
preciso, específico, tende a ser melhor a entrega da resposta da inteligência artificial, uma resposta mais precisa. E aí o interessante é que esqueceram de apagar esse prompt de comando. Eu até fiz uma foto e eu vou ler aqui para vocês o que consta no texto da sentença, o que não foi apagado. Disse o juiz, como prompt de comando para, sei lá, ChatGPT. Diz ele, elabore uma decisão judicial indo na esteira da manifestação do Ministério Público abaixo. Importante, não copie, não plagie e nem faça um texto parecido com a manifestação do Ministério Público abaixo. Faça parecer que um juiz de direito, pessoa diversa do Ministério Público, leu a manifestação do MP abaixo e elaborou a decisão. Seja fiel aos fatos e não à escrita. Deixe a decisão mais completa possível, com o máximo de argumentos pertinentes, e convincente e correta, e o mais convincente e correto que puder. Não economize nas palavras. Deixe o mais completo possível, e que no mérito o pedido deve ser julgado procedente. Olha só que louco. Entenderam? Então, numa sentença, essa sentença ela foi utilizada com o emprego da inteligência artificial e esqueceram de apagar o prompt de comando. Então, eu volto ao título da palestra do professor Afonso, né? Se poderia a inteligência artificial decidir. E o que eu acabei de colocar nos leva a pensar? A questão é que está decidindo, né? Ou melhor dizendo, muita gente tem feito uso. Naquela sentença esqueceram de apagar o prompt de comando, mas quantas? Muitas vezes, não só a sentença, manifestações iniciais e tal, não são realizadas, né, com esse tipo de inteligência. O que é muito perigoso, porque a inteligência artificial, ela tem viés, né, e o que se acredita, o que se verifica pela experiência, pelo uso, né, é que a entrega que ela faz é diferente sujeito a sujeito. Por exemplo, se eu crio um prompt de comando e pergunto ali à inteligência, ela vai me dar um retorno. Se o Valdomiro copia e cola o mesmo prompt de comando, é muito possível que a resposta seja diferente daquela que me entregou. Porque vai levar em consideração cookies, histórico, algoritmos, preferências, né? E além dessa questão de viés, né, e até mesmo do viés em que a inteligência artificial ela foi criada, né, o viés que foi colocado por quem a desenvolveu, a gente também tem que, em muitos casos, o que ela te apresenta não é verdadeiro. Parece ser, mas não é. Na formação pedagógica que nós tivemos, agora, antes de iniciar o primeiro semestre, tivemos uma oficina sobre inteligência artificial e a nossa instituição, né, a Uniftec, como um todo, ela está debruçada nisso. É muito interessante. Tanto é que o tema da semana acadêmica do direito é inteligência artificial. E aí nós tivemos isso na formação de professores. E aí o professor Afonso, inclusive, foi minha dupla, né? Lá nos foi apresentada uma ferramenta que funciona junto ao ChatGPT para elaboração de questões no modelo ENAD. E era impressionante que
Quando a gente solicitou ali, colocou detalhes, a matéria, o tipo de relação, o modelo. A gente fez tanto questões de processo civil como de direito penal, que é a minha área também, né, de trabalho. E o ChatGPT nos entregou ali uma questão no modelo Enari, quem batia o olho estava certinho. Mas das questões que cada um fez três, uma estava errada. Tanto uma de processo civil como também uma errada de penal. Tu batia o olho, formalmente, ali, visualmente, parecia uma questão de ANAD. Só que o teor estava errado. Pegou ou entendimento minoritário de jurisprudência, entendimento dissonante de doutrina, de modo que o teor da questão estava errado. A gente também tem, né, esses riscos que a própria qualidade da informação e, sem sombra de dúvidas, a necessidade de sempre ter uma inteligência humana por detrás. Né? E aí, na aula de hoje, ou melhor, na palestra de hoje, tivemos a oportunidade de ouvir o professor Paulo Caliendo, que é uma referência do direito tributário, professor da PUC, e como vocês puderam perceber, né, com um currículo imenso, professor convidado em universidades europeias, e que falou sobre as relações, né, entre inteligência artificial e direito tributário, e as reflexões que são necessárias entre a eficiência e a ética. E foi uma palestra muito interessante. Então, e vocês puderam perceber que o professor, ele disse que aquela palestra, ela estava amparada nas reflexões de filosofia do direito. E muito ele dialogou com filosofia. Né? Ele falou sobre Aristóteles e há todo um pano de fundo de autores, né, que nós estamos estudando ao longo aqui desse semestre. Então, acho que foi muito válido. E aí eu abro a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer um comentário sobre a palestra, ou então via o que vocês acharam, o que a palestra os instigou a pensar, né? Vocês podem ficar à vontade. Nada? Estão tímidos? Estão aí ao menos? Mas muito bem. Como falava um professor meu, né? Inclusive era um professor de filosofia, ele disse que algumas questões, né? Elas às vezes elas demoram um pouco, mas a marca foi deixada, né? Elas impactam e o efeito desse impacto vai aparecer mais adiante. É como a gente também, né? No dia a dia, em sala de aula, às vezes trabalha temas que são temas muito complexos e os alunos eles vão se dar conta da relevância daquele tema, do impacto daquele tema, seja na vida, seja na esfera profissional, às vezes mais adiante. A Sayuri comentou que achou muito boa a palestra, né? Pena que caiu, enfim. A princípio, né, quando foi organizada a atividade. Inclusive o professor Jaime comentou, né? O professor Paulo Caliendo participaria presencialmente, né? Mas por um compromisso profissional e inadiável, enfim, né, um jurista, né, com muitas demandas. Ele estava em Fortaleza, ele teve que ir para Fortaleza, mas não deixou de ministrar a palestra, né, o que foi louvável, né. Então, mas enfim, apesar de ter trancado um pouco, às vezes a conexão, mas foi possível, né, captar o teor da atividade. Então, muito bem, gente. Então, dando sequência ao nosso exame, nós vamos trabalhar um filósofo
que nós o qualificamos como um filósofo. E eu já vou explicar até que se a gente se dirigisse ao Foucault como filósofo, talvez ele ficaria incomodado, né? Porque ele foi muito mais, e ele foi, sobretudo, um crítico do pensamento. Então, a gente vai trabalhar um grande pensador contemporâneo do final do século XX e que ainda é muito atual. A agenda de pensamento dele é muito atual. E ele é um autor que é bastante estudado no direito, na nossa área do direito. Então, sem mais delongas, já que o nosso tempo hoje ele é mais curto, né? O Michel Foucault foi um pensador francês que nasceu na cidade de Poitiers no ano de 1926 e faleceu em Paris em 1984. Faleceu muito jovem. Faleceu no momento em que ele ainda era muito produtivo. Só que o teor da sua obra, ele possui uma certa atemporalidade, porque ele ensejava um olhar crítico sobre as questões. E o olhar crítico é algo que sempre vai se fazer presente, sempre vai ser necessário. Tinha comentado com vocês de que se eu me dirigisse ao Foucault, se isso fosse possível, né, me dirigir pessoalmente a ele como um filósofo, ele certamente ficaria incomodado. Porque na realidade ele foi um pensador múltiplo. Sua reflexão atravessou e atravessa muitos campos de conhecimento. Não somente a filosofia, mas também a sociologia, a antropologia, a ciência política, a psicologia, a medicina, a comunicação, o direito, enfim, inúmeras áreas. Porque ele foi um pensador plural. E ele foi, sobretudo, um crítico das formas de conhecimento estabelecidas, independentemente da área de formação. Ele estudou filosofia e psicologia. Mas, como disse, o produto das suas reflexões foi muito além. No direito nós temos uma obra que é uma obra dele, né, que é muito estudada, que é o livro Vigiar e Punir, que foi publicado em 1975. Quase que sempre, na cadeira de Direito Penal 2, que é a disciplina do direito penal que se volta ao estudo da teoria da pena, o professor tende a indicar para os alunos, seja uma parte do livro ou a integralidade do livro, e especialmente que os alunos façam um trabalho a respeito dessa obra. Assim como no Direito Penal 1, né, a gente costuma pedir o livro de Beccaria, dos delitos e das penas, no Direito Penal 2, um livro muito indicado é o livro Vigiar e Punir, de Foucault, que foi publicado no ano de 1975. E por que esse livro? Por que nós indicamos esse livro numa cadeira de direito penal? Porque o livro Vigiar e Punir, ele estuda o nascimento da pena de prisão. Da pena de prisão tal qual conhecemos, privativa de liberdade. Ele vai identificar uma espécie de declínio ao final da Idade Média e início da modernidade, um declínio das penas corporais, especialmente na forma do suplício. O que era o suplício? Era uma pena corporal em que, ao final da sua execução, o condenado ele terminaria morto. Só que nesse interim,
ele deveria sentir ou ter uma sensação de 1000 mortes. Ou seja, deveria ser muito doloroso, muito sofrido. Inclusive, o Foucault, no início do Vigiar e Punir, ele narra uma cena de suplício. Ele vai contar o caso real, um sujeito chamado Damián, que, se não estou enganado, acho que o processo é de 1757. Ele matou o próprio pai e foi condenado à pena de suplício, que é uma execução pública, que acabava regimentando assim um grande contingente de pessoas para assistir. E aí o Damián ele seria conduzido por carrascos num cortejo público. Tem toda uma sequência que eu vou relatar para vocês. E pasmem, essa sequência é o teor da sentença de um juiz criminal. Ele vai dizer o seguinte: deverá Damián, no cortejo público, sendo conduzido por carrascos, pedir perdão defronte à porta da capital de Paris. Dando sequência, os carrascos lhe abrirão chagas, buracos no corpo, e sobre esses buracos derramarão óleo fervente. Ou seja, a ideia das 1000 mortes, né? Daquela dor imensurável. No prosseguimento, que os membros de Damián, braços e pernas, sejam amarrados a cavalos. 4 cavalos, os 4 membros, e que cada cavalo, então, dispare em diferentes direções, né? De modo a desmembrar os membros do corpo. De acordo com as fontes históricas que o Foucault examinou, os carrascos tentaram fazer isso, mas os membros não se desprenderam do corpo. Então, para dar cumprimento ao que era a sentença de um juiz, eles cortaram, mas não chegaram a desmembrar por completo. E mais uma vez amarraram os cavalos, tracionaram os cavalos, e aí sim, ficou apenas cabeça e tronco. E ele permanecia vivo. Sempre acompanhado por um padre, sempre pedindo perdão. E aí depois disso, seu corpo foi jogado à fogueira. A gente tem uma pena terrível, né, que é uma pena corporal, uma pena de suplício. E ela era muito presente, né, no período medieval. Foucault vai dizer que ali no final do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter a modificação das formas punitivas. E isso está alinhado a um contexto moderno, o contexto do desenvolvimento do capitalismo, né? Percebam que quando eu aplico uma pena de suplício, o resultado final é a morte do sujeito. E o que a gente vai ter diante desse novo cenário, desse novo contexto? A gente vai ter surgimento de casas correcionais. Muitas dessas casas correcionais eram casas de trabalho, ou seja, de oficinas de trabalho, chamado workhouses, que a gente vai ter na Holanda, na Inglaterra, na França, em que os sujeitos eles vão ser privados da sua liberdade, submetidos a um controle institucional muito rigoroso. Basicamente, toda a dinâmica interna ela é controlada, são encarcerados, são presos, grades, tem horário para levantar, para rezar, para tomar o café, para ir para a oficina de trabalho, para ir para a oficina de instrução, almoçar e assim por diante. Tudo regrado. Ou seja, a gente tem a substituição da anterior pena corporal do suplício por uma pena disciplinar, que é o surgimento da pena de prisão. Se no suplício eu matava, na pena disciplinar eu mantenho vivo. Só que a ideia é mudar o sujeito, mudar sua intencionalidade,
sua voluntariedade, né? Para quê? Para que ele se adapte ao poder disciplinar moderno, né? Se adapte ao mercado de trabalho, enfim, né? Seja um sujeito, um corpo dócil, como fala Foucault. Então ele é um livro interessantíssimo, porque ele faz um histórico da pena de prisão, né, como ela surge, e aí a gente se dá conta que a prisão como pena por excelência é um fenômeno muito recente que tem pouco mais de 200 anos, 250 anos mais ou menos. Professor, não existia prisão antes? Existia, só que ela não era pena por excelência. A prisão antes, ela tinha o que a gente chama de um caráter cautelar. Um caráter cautelar, um caráter de guarda. Estava pensando agora, né? Jesus. Jesus foi preso, mas ele esteve preso cautelarmente enquanto aguardava a condenação final, que foi uma condenação à morte por crucificação. Então, ao longo da história, se prendeu, se fazia uso, só que ela tinha um caráter prévio, cautelar, porque, ao fim e ao cabo, a sentença final era de condenação à morte. E na Idade Moderna, eis que a prisão vai ser a pena por excelência. A questão é, nós estudamos Foucault no direito com esse propósito. E aí deixa eu fazer um convite aí. Para os alunos do IBGEM. Agora, no segundo semestre, quem ainda não fez Direito Penal 1 vai abrir matrícula para Direito Penal 1 comigo, fazendo uma propaganda. Respondam aí no chat se já fizeram, se vão fazer. Então, se matriculem no próximo semestre de Direito Penal 1 e a gente trabalha essas questões, além da própria normatividade penal, né, do direito penal propriamente dito. Mas, enfim, a gente costuma falar de Foucault pelo histórico da pena de prisão. Só que, na realidade, vigiar e punir está conectado a um projeto maior, né? Um projeto maior, um projeto anterior, que é o estudo do poder na modernidade. E foi por isso que o Foucault ele acabou desenvolvendo estudos em diversas áreas. Ele desenvolveu estudo na área da educação, da filosofia, da sociologia, da área penal, da psicologia, da psiquiatria, da teoria do poder, porque na realidade as obras e os temas são como exemplos do poder disciplinar. Quando tu tem um início de uma pena de prisão, tu abandona o suplício e tu tem o início da pena de prisão, tu, consequentemente, está controlando, está disciplinando o corpo e a alma de uma pessoa. Porque ela não tem liberdade de circulação lá dentro, ela não tem liberdade de ação, está tudo determinado a um controle muito grande, uma introjeção desse controle. A gente vai entender, então, a partir dos próximos slides, né, esse projeto mais abrangente, e que Vigiar e Punir é um exemplo. É como eu disse, é uma obra interessante, mas não é só de história do direito penal que ela trata. Se a gente dá um passo atrás, ela tem todo um sentido, há todo um projeto reflexivo, filosófico, em que essa obra está conectada. Aqui no slide 6, a foto está meio embaçada, mas eu lhes pergunto, o que é isso? Tem gente que está fazendo esse semestre ciência política comigo
E ao exemplificar a teoria do poder e como o poder ele é muito complexo, eu apresento esse exemplo. Então, o pessoal que já sabe, deixa os outros responderem. Por exemplo, a Sayuri, o Valdomiro, o pessoal das outras unidades aí, ou que não estão fazendo ciência política esse semestre. O que é essa figura que aparece no slide 6? Parece algo familiar? Eu já vi, mas não lembro isso aí. Já viu, mas não lembra. Quem mais? Sayuri vai responder pelo chat, vamos ver. Parece cadeiras. De certa forma. Época do colégio. Não. Época do colégio. Quem é que falou? Paulo? Eu Paulo. acho que não tá muito Paulo. bem. Paulo é meu aluno de ciência política. Né, Paulo? Então tá. É da época do colégio. É um espelho de classe, gente. A Alessandra respondeu espelho de classe. Espelho de classe. Todo mundo entrou em contato com ele. Principalmente lá nas séries iniciais, né? Alguns no ensino fundamental, outros um pouco mais velhos, tô ficando velho. Na minha época se chamava primeiro grau. Nas séries iniciais, nós tínhamos o espelho de classe. Quando a gente saía daquele formato da pré-escola e ingressava na primeira série e encontrava uma disposição da sala, né, em que tu tem professor, quase sempre uma professora de um lado, no centro, e numa posição oposta, os alunos, colocados em fileiras retas, bem definidas, né? Rigorosamente definidas. E aí o papel do espelho de classe é fazer uma gestão da aula, uma gestão disciplinar da aula. Via de regra, tu vai ter alunos mais quietinhos, às vezes são os mais comprometidos, que tem uma atenção, né, mais focada, ali na frente, né? E, como se diz, né, os mais bagunceiros ao fundo, nas laterais e assim por diante. Bom, quando a professora ela encontra um foco de indisciplina, o conversador, o bagunceiro, o que fica tocando buchinha, o que muitas vezes não sabe nem se portar na sala, se levanta, a professora ela vai reposicionar aquela criatura no espelho de classe. Via de regra, colocando mais à frente, mais próxima dela, ou mais próximo dos mais quietos, para que aprenda com o contato e assim por diante. Bom, o espelho de classe ele reproduz uma sala de aula moderna. Mas assim como aconteceu em relação às formas punitivas, no passado a gente tinha outros modelos de ensino-aprendizagem, outras estruturas. Né? Exemplo, nós vimos que Platão teve a sua escola de filosofia, né? Nós vimos que dizia, né, que não passasse por aqueles muros quem não conhecesse geometria. Nós vimos que Aristóteles também teve a sua escola e vimos que Aristóteles tinha um método, que era o método peripatético. Peripatos, caminho, aquele que ensina caminhando. Eles saíam para caminhar por Atenas e tudo aquilo que chamava a atenção, eles refletiam. Seria objeto da relação de ensino e aprendizagem, né? Seria objeto de conhecimento. Ou seja, olha só que diferente, né? Tu ter como método o caminhar por aí e discutir o que chama atenção. Nas universidades medievais, os relatos que eu sei,
as informações que eu sei, sobretudo a partir de um, infelizmente falecido, mas por sua vez, felizmente teve uma vida muito longa, quase 90 anos. Professor de filosofia da PUC, o Reinhold Ullmann, faleceu com quase 90 anos, como disse, e que foi um grande medievalista, um grande estudioso das universidades medievais, assim como também o professor De Bono. E eles referiam que nas universidades medievais tu tinha uma disposição em círculo. Eis que na modernidade tu vai ter um outro modelo, que é esse modelo que aparece aí no slide 6, que é o modelo do espelho de classe. Né? E aí tu vai ter professor de um lado, alunos do lado oposto. Se coloquem na posição que está o professor, ele consegue enxergar toda a sala de aula. Né? Ele consegue identificar os focos de indisciplina, ele consegue controlar aqueles indisciplinados para que eles se corrijam, para que neles se exerça um poder disciplinar sobre o corpo e sobre a alma desses alunos. Assim como na pena de prisão, a privação da liberdade também é um poder disciplinar sobre o corpo e sobre a alma do preso. Agora vem o momento de cair os butiá do bolso. E eu quero que vocês comentem isso, se vocês tiverem essa percepção. Vocês já pararam para pensar que o espelho de classe, em determinado momento da vida escolar, ele desapareceu? Já pararam para pensar que ele não existe na universidade, na faculdade, quando vocês têm uma aula presencial? E vocês já se deram conta de que o posicionamento das partes é o mesmo? Como lá no primeiro ano? Professor de um lado, alunos de outro, disposição em filas, ou às vezes até existe, né, aquelas fileiras assim. Mas vocês já perceberam, e se não perceberam, percebam, que vocês costumam sentar no mesmo lugar? E ninguém determinou, mas vocês introjetaram isso, costumam sentar no mesmo lugar, um lugar de costume. Já perceberam que, se vocês olharem para trás, eu tenho essa percepção, porque eu estou no lado oposto, né? De que vocês se sentam em fileiras e agora vem o momento de cair os butiá do bolso. Esse modelo disciplinar que nós tivemos lá no início do ensino fundamental, ele nos marcou de tal modo que a aula tem de ser uma aula expositiva, em que o professor fala, e os alunos, por sua vez, ficam quietos. E ficam quietos ali no seu lugarzinho, em postura ereta, demonstrando prestar atenção. E muitas vezes, quando vem uma dúvida, o aluno não pergunta. Porque lá, anos atrás, quando a gente teve esse percurso formativo, introjetamos que devemos ficar quietos, corpos dóceis, não fazermos perguntas, ou fazermos perguntas num determinado momento, ou levantando o braço, aguardando autorização. Tudo isso é poder disciplinar. O fato é, hoje, adultos no ensino superior, nos sentimos desconfortáveis em falar em sala de aula, em fazer a pergunta, em nos dirigir aos demais. Ou seja, nos tornamos mais dóceis do que curiosos, dóceis ao invés de críticos. Qual seja, o poder disciplinar sobre o corpo e a alma se exerceu sobre nós e tem efeitos. Tem efeitos em como somos enquanto pessoas no mundo, mais dóceis, pouco críticos. E aí? Isso mexeu com vocês? Profundo isso aí, profundo.
profundo. É de cair os butiá do bolso. E eu tô dentro disso, porque eu também fui formado nesse modelo. Eu também, muitas vezes, numa sala de aula, eu vou me sentir, ou numa palestra, digamos assim, né? Eu vou me sentir muitas vezes. É como ter que vencer uma barreira interna, assim, vou fazer a pergunta, vou fazer a colocação, vou colocar a cara a tapa. Né? Ou seja, há um poder que se exerceu sobre nós. O Michel Foucault ele vai falar sobre isso, sobre também as formas de ensino. Percebam, eu falei do exemplo de vigiar e punir no âmbito da educação e dei um exemplo, né, ou melhor, no âmbito da punição, das formas punitivas, e dei um exemplo agora da educação. Isso pertence a um pano de fundo maior da obra do Foucault, que é entender que a história ela é composta pelo que ele chamava de epistemas. E por epistema, ele conceituava como uma estrutura inconsciente, ou seja, que independe das consciências. Como uma estrutura inconsciente, essa relação de poder disciplinar, de controle, se exerceu sobre a gente e a gente sequer se deu conta, como espero ter, através do exemplo ali do espelho de classe, espero que consegui ser didático e que vocês tenham sentido isso. De que um poder se exerceu sobre nós e nós, ao longo do tempo, né, não tomamos consciência disso, mas isso refletiu na forma como somos. Então ele vai dizer que a história, ela é composta, a história humana, ela é composta por epistemas, que são essas estruturas inconscientes, objetivas, e que vão demarcar tudo o que pertence àquele respectivo período histórico. Quando ele pega o final da Idade Média, início da modernidade, ele faz esse contraponto. A punição era dessa forma, passou a ser dessa outra. Como ele pega os demais livros, que eu já vou falar para vocês, História da Loucura, História da Sexualidade, ele vai dizer, olha, era de uma forma, passou a ser de outra. Ele está exemplificando o epistema moderno. E ele vai dizer que a característica desse epistema moderno é um poder disciplinar que se exerce sobre o corpo e a alma dos sujeitos, com vistas a controlá-los, a discipliná-los, a vigiá-los. Lá no Vigiar e Punir, ele vai trazer o exemplo de um penitenciarista moderno, que foi o inglês Jeremias Bentham, que criou uma arquitetura de prisão chamada de panóptico. Eu vou colocar aqui no chat como é que se escreve. E aí depois, faltou o acento ali. Depois panóptico, depois vocês dêem um Google e identifiquem. O Jeremias Bentham, ele era um penitenciarista, ele era um humanista. Ele achou que aquele modelo dele era um modelo, assim, muito humano. E aí como é que funcionava? Imaginem um prédio que tem uma estrutura circular, ele é vazado ali, porque existe ali naquela parte vazada uma torre interna, também circular. E essa torre interna, que vai ser a torre de vigilância, ela tem um sistema de espelhos e os presos, na verdade, estão nessa torre maior, né, circular, essa mais de fora. E pelo sistema de espelhos, isso gera a sensação no preso. Em primeiro lugar, o preso não consegue ver o guarda, os guardas, não consegue perceber a vigilância. E, por sua vez,
pelo sistema de espelhos, que não permite com que os presos vejam se os guardas estão ali ou não, isso desperta nos presos uma sensação de que eles estão sendo permanentemente vigiados. E é claro que isso disciplina e controla e isso sufoca, né? Então ele vai dizer que, Foucault vai pegar esse exemplo e vai dizer que isso é muito marcante do poder disciplinar moderno, que se exerce sobre o corpo e a alma dos sujeitos, que ele é um poder de vigilância. Percebam que Foucault morreu em 1984. Foucault é anterior ao sorria, você está sendo filmado. As câmeras de vigilância que estão em estabelecimentos, que estão nos espaços públicos, nos centros de controle e vigilância, estão os controladores de velocidade. Foucault morreu em 84, nada disso existia. Foucault é anterior à era do smartphone e da nossa interação via redes sociais, e é uma interação toda ela rastreada, em que os algoritmos nos conhecem melhor que nós próprios, melhor que nossos pais. Eu li em algum momento que quando o algoritmo ele tu deu 17 cliques ali, tu demonstrou interesse pelo produto tal, por estudar tal coisa, por comer tal coisa, né? Eu vou pegar ali um iFood. Parece que 17 cliques, ele já sabe muito de ti. E ele já começa a te entregar aqueles aspectos que ele sabe que vão te interessar. Vai aparecer como publicação patrocinada, como propaganda, como sugestões, ou tu faz uma pergunta para o Google e ali vai aparecer antes sugestões de publicidade. Parece que quando ele tem mais de 100 toques teus, 100 escolhas tuas, ele já sabe melhor, ele já te conhece melhor que a tua mãe. E chega um momento que ele te conhece melhor que tu mesmo. Né? Tanto é que a gente olha ali determinada coisa, determinada indicação e parece mágica, né? Não é doido isso? Foucault morreu em 1984, mas a teoria dele falava do poder disciplinar do epistema moderno, e ele dizia que o que acontece ao longo do tempo é que tu pode ter uma variação de intensidade. Se já existia o controle, tal qual ele apontou nas suas obras, ficou muito mais extenso, ficou muito mais capilarizado, ficou muito mais intenso também. E capilarizado e não perceptível de uma forma explícita, né? A olho nu. Fica cada vez mais sutil. Mas tá lá. A forma, a estrutura, tá lá presente. Então, o que ele fez ao longo das obras, que falou sobre muitos temas, né? Sobre a loucura, no livro História da Loucura na Idade Clássica, e depois, né, o livro História da Loucura, sobre o crime, o livro Vigiar e Punir, A Verdade e as Formas Jurídicas, ele já fala sobre isso. Ou a questão da sexualidade, como no livro A História da Sexualidade, ele escreveu muito. Os temas, na verdade, são temas para exemplificar a incidência desse poder disciplinar moderno, que é um poder disciplinar sobre o corpo e a alma dos sujeitos, que demarca o epistema moderno. O que eu exemplifiquei, né, ali das formas de educação, se não me engano, é um exemplo desse livrinho aí, A Microfísica do Poder. Ele vai dizer que o poder, na Idade Moderna, esse poder disciplinar, ele é um poder microfísico. Muitas vezes ele é explícito. Né? Se você atravessa um sinal vermelho e tem um agente de trânsito que verifica aquilo ali, aquele agente de trânsito, ele vai parar o condutor, ou pode parar o condutor, ele vai aplicar uma multa. Então, tu tem aí um poder sendo exercido de uma forma explícita. Daquela infração enseja uma consequência. O agente de trânsito é um agente
do Estado, né? Em última análise, assim, falando em termos de pensamento, né? É um poder sendo aplicado de uma forma explícita. Por sua vez, o exemplo que eu trouxe para vocês, deixa eu só fechar o áudio aqui do aluno que entrou. Deu. Peraí. Por sua vez, o exemplo que eu dei do espelho de classe foi um poder que foi exercido, que se exerceu sobre a gente não se deu conta. O poder desse controle algorítmico é um poder que é exercido e a gente não se dá conta. Tem efeitos e consequências que a gente nem sabe onde vai dar, né? Veja-se também, né, em paralelo, o tema da palestra que nós tivemos hoje sobre a influência da inteligência artificial e o direito. E antes de falar, né, o professor Caliano ele diz de direito as implicações éticas, as implicações na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência comunitária e social. Então, o poder moderno é um poder disciplinar e ele se comporta de uma forma microfísica, ou seja, muitas vezes ele é capilar, muitas vezes ele não é perceptível, mas está lá se exercendo. Esse é um livro muito importante, é um livro de entrevista, que foi compilado, assim, entrevistas, participações do Foucault, assim, produzindo um pequeno texto para jornal, ou pequenos artigos, e isso foi compilado, organizado e publicado como um livro intitulado Microfísica do Poder, muito interessante e que eu recomendo fortemente. Então, o poder, diferente do que a gente falou na aula passada sobre Marx, né, que era um poder em que tu tinha estrutura e infraestrutura, em que a classe, naquele momento da modernidade, né, dos capitalistas, tinha uma condição, né, de determinação sobre o que passaria a ser a superestrutura, né, enquanto instituições, valores, ideologias e tudo mais. Foucault não entende dessa forma. Para Foucault, o poder não é apropriado pelas classes dominantes ou pelo Estado. Para Foucault, o poder não é algo que se possui. Faltou dizer isso, mas ele é um poder que circula por aí. E ao circular é algo que se exerce. Que ninguém consegue prender, né, o poder. O poder é como se fosse o ar. Né? Eu não consigo estocar o ar. Né? Ele é algo que circula por aí. Ele é capilarizado e é algo que se exerce, que acaba sendo feito de estratégias, de técnicas. Né? O poder ele se exerce nas relações e ele está disperso pela sociedade. Então ele acaba atravessando indivíduos e instituições. O poder ele sempre houve, agora acontece que na modernidade ele muda em escala, e a gente deu um exemplo das câmeras de vigilância hoje, do controle algoritmo, né? E como essa escala ficou ainda mais intensa. E vai mudar enquanto objeto e modalidade de controle, como eu disse, na modernidade, de acordo com o epistema moderno. A Sayuri falou da Dilma, eu lembrei disso, ela foi mal interpretada, enfim, eu lembrei disso, né, do estocar o vento. Mas não é o que a gente consegue, né? Não consigo prender o vento, o oxigênio aqui numa caixinha. Enfim, o que eu falava? O poder na modernidade vai ser o epistema moderno, né? De disciplina e controle do corpo e da alma dos sujeitos. A sua obra ela está estruturada em 3 fases. Isso é cronológico mesmo. Ele teve uma primeira fase, que a gente chama de fase arqueológica, e aí é como se ele fosse, enquanto pensador, um arqueólogo do conhecimento. O que fazem os arqueólogos? Escavações.
tentando identificar, né, elementos aí de períodos anteriores, né, de trísticas eras, né, fósseis, objetos, fragmentos. Imaginem que ele, figurativamente, né, que ele fez isso enquanto formação dos campos de conhecimento. Ele vai fazer isso em duas obras. A obra A Arqueologia do Saber e também a obra As Palavras e as Coisas. Aqui, ó. Eu vou passar aqui pro slide seguinte, ó, para vocês verem a capa dos livros. O livro A Arqueologia do Saber e o livro As Palavras e as Coisas, que são obras dos anos 60, em que ele vai fazer uma investigação do surgimento das ciências. E no livro As Palavras e as Coisas, ele vai fazer uma investigação arqueológica do surgimento das ciências humanas. É mais focado. E eu tinha referido para vocês que, por formação, ele era filósofo e psicólogo. O pai dele era médico e o pai dele tinha uma vontade muito grande que Foucault estudasse medicina, coisa que ele não fez, coisa que ele não quis. Só que ele acabou fazendo esse estudo no que toca às formas de pensamento. Então é quando ele vai estudar o nascimento da clínica. É um estudo da origem da medicina. E é quando surgem instituições, como por exemplo o hospital. Não é o médico, sei lá, na Idade Média, lá que primeiro tinha uma formação que era uma formação que não podia nem estudar anatomia humana, né? Os médicos eles estudavam anatomia de animais, porque tu não podia usar um cadáver humano, isso era pecado. Então estudava o corpo de animais e tal, e ali eles aprendiam num organismo um corpo que, a rigor, muito, é diferente do humano. E aí imagine, né, ele exercendo a medicina no âmbito da família, né, do atendimento face a face. Na modernidade, a gente vai ter o surgimento do hospital. O hospital, né, é, é uma instituição disciplinar. Eu, quando estava... E tem medo, é bobo isso, né? Mas muita gente tem medo. Eu estava me sentindo mal, eu muito demorei a ir no hospital, mesmo tendo plano de saúde, plano que me consome uma boa parte do meu ganho, né? Mas, mesmo com todo esse sacrifício, eu demorei a ir para o hospital e estando lá no hospital com medo, né? Vai que encontrem alguma coisa, vai que eu fique internado, daqui eu não vou conseguir sair, só no momento da alta, né? Depois que tu ingressa numa instituição como é o hospital, é como é uma prisão, né? Porque ali tu é um corpo submetido às regras daquela instituição, e tu só vai ter liberdade no momento que tu ganha alta hospitalar, né? Então é interessante, Foucault vai ter essa primeira fase aí, que é a fase da arqueologia, mas que, de certa forma, quem é que riu aí? Eu vi uma carinha aí de risada, mas não dá para ver quem. Mas é engraçado, mas é assim, né? Ele vai ter uma segunda fase da obra, que aí vai ser a fase genealógica, né? Que aí, o que é genealogia? O que faz o genealogista? Ele tenta compreender as causas. E essa fase genealógica vai ser a fase em que ele vai investigar as origens desse poder disciplinar e as tecnologias de saber e poder que esse poder disciplinar construiu. Aí, na fase genealógica, a gente vai ter algumas obras importantes. O Foucault, ele, em 1970, se não me engano, ele passa a fazer parte de uma instituição de ensino, que é uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa, chamada Collège de France.
E o Colégio do Fancy, ele funciona da seguinte forma. Tu tem os pesquisadores, professores pesquisadores, e aí esses professores pesquisadores, eles têm um tempo para fazer a pesquisa, para oferecer à comunidade uma pesquisa inovadora, original, ou que, digamos assim, tu tem um projeto, tu vem desenvolvendo um projeto de estudos, como Foucault fez, né? Então tu vai apresentar ano a ano algo que pertence a esse projeto. Então, vamos dizer assim, o professor tem 7 meses para fazer a sua pesquisa e ele tem que apresentar o resultado, 7 meses, 9 meses, e ele tem que apresentar o resultado dele, vamos dizer, em 3. Ele vai organizar um seminário. Esse seminário ele vai ter um número X de vagas, né? Aquilo que o auditório comportava. Se dizia que o Foucault ele extrapolava isso. Tu tinha gente apinhada nos corredores e tal, acompanhando, né? Tamanho interesse pela obra, pelas pesquisas que ele desenvolvia. Então, assim, ele tinha um período maior do ano em que ele desenvolvia a pesquisa propriamente dita, e aí, ao final, ele tinha que apresentar à comunidade o resultado daquela pesquisa, e isso se dava na forma de seminários. No ano de 1970, ele começa a fazer parte, então, dessa instituição. E aí, na conferência de posse, ele apresentou perante o Colégio do Fancy o que seria o seu propósito de estudos para os anos seguintes. É o livrinho A Origem do Discurso. Diz assim: eu vou estudar o poder, e o poder ele se manifesta através dos discursos. Então, vou fazer um estudo genealógico da origem dos discursos. E aí veio os exemplos de obras que foram produzidas nesse contexto, como o livro A História da Loucura, em que ele faz uma investigação do louco na Idade Moderna, porque ele vai dizer o seguinte, de uma forma bem rápida, gente. Na Idade Média, o louco ele não era segregado, ele não existia hospício, não existia manicômio, não existia uma instituição que o segregasse. O louco ele estava integrado à comunidade. Muitas vezes até se achava que o louco, no seu discurso desconexo, né, pudesse até adivinhar o futuro. Tipo assim, daqui a pouco ele fala uma coisa, olha, ele tem o dom da adivinhação. Ou então ele era integrado àquela sociedade, enfim, considerado com certo gracejo, né? Agora, na Idade Moderna, que é a idade do epistema moderno, poder disciplinar, que vai exercer um controle sobre o corpo e a alma, vai ser justamente na Idade Moderna, no epistema moderno, que vai surgir a instituição manicômio, hospício, que vai surgir num primeiro momento que foi chamado de medicina mental e que depois vai passar a ser chamado psiquiatria e as demais, né, psicologia, psicanálise. E tu vai encarcerar, de certa forma, o louco, tu vai institucionalizar ele, tu vai estabelecer um controle sobre ele, tu vai testar medicações, tu vai testar tratamentos, choque, etc. Ou seja, ele vai ser um sujeito objeto de intervenção, de controle do corpo e da alma. Então, é o poder disciplinar moderno se exercendo. Ele vai fazer essa investigação em história da loucura, de como a loucura vai ser trabalhada no epistema moderno, né? Diferente dos epistemas anteriores. Vigiar e punir, já falei para vocês. Passagem dos suplícios para as penas corporais. E a história da sexualidade, em que ele vai falar sobre as formas de sexualidade que no epistema moderno são consideradas normais
e outras que são consideradas anormais. A gente tem que ver que Foucault desenvolveu suas obras, seus estudos, né, somente nos anos 70, início dos anos 80, ele falece em 1984, ele era homossexual e, na época, tu tem o início da AIDS e toda uma estigmatização. Então, de certa forma, o livro História da Sexualidade vai discutir essas questões, em que, por exemplo, ser homossexual é considerado perante o sistema moderno e a sociedade como uma forma, nos termos de Foucault, né, de como o poder qualifica, né, como anormal, como desviante. E aí o papel da obra dele é demonstrar que não há algo desviante em si, não há algo anormal em si. Isso passa por um processo de rotulação de poder, ou seja, por um exercício de poder que vai determinar que aquilo é anormal ou desviante. E pessoas vão acabar exercendo, sofrendo efeitos, consequências, é sofrimento mesmo. Então, o Foucault, ao desnudar isso, ao mostrar como que a coisa opera, ele nos enseja um olhar crítico para que essas práticas elas sejam, né, revisadas e abolidas. Então tem essa segunda fase, que é a fase da genealogia. E uma fase que ele vai desenvolver no final dos anos 70 e início dos anos 80, que é a fase da governamentalidade ou do biopoder. Que ele vai dizer que ele vai fazer, seja em livros como Segurança, Território e População, que é quando ele estuda o Estado moderno, a origem do Estado moderno, ele vai dizer que vai ser ali que vai surgir a polícia como uma instituição de controle, de gestão populacional, ou o livro Em Defesa da Sociedade e outros livros. Na realidade, até nem são livros esses de capa vermelha. Faltou dizer para vocês o seguinte, ó. Eu disse para vocês que ele, a partir dos anos 70, ele foi pesquisador no Colégio do FANS. E aí no Colégio do FANS ele tinha esse compromisso de ano a ano apresentar uma pesquisa original, né? Salvo um ou outro ano que ele, acho que teve um ano que ele teve férias. Ele pôde nada fazer. E aí o que acontecia? Ele tinha que apresentar esse resultado final, geralmente na forma de seminários, e esses seminários eles estavam apinhados de gente, que tinha muita gente interessada no que ele estava apresentando, estava estudando. E aí nos anos 70 surgiu, ou ficou mais acessível, digamos assim, gravadores de fita. Acho que tem gente que vai lembrar, um troço assim que parecia uma caixa de abelha, né? Mas que permitia fazer a gravação. Então, o que se fez assim? Tanto o Foucault ele também tinha o hábito de escrever, assim como muitos professores europeus, eles não falam de improviso, eles realizam a leitura de um texto previamente produzido. Porque dizem eles, assim, eles não vão esquecer, eles vão ser rigorosos, eles vão conseguir passar a integralidade das ideias. Então o Foucault, tanto ele tinha esse método de escrever, e aí a aula era uma aula lida, como também a gente teve muitos da audiência, muitos dos alunos, que gravaram. Então, se pegou todo esse material, os escritos do Foucault, junto com a degravação das aulas, e se transformou isso em livro. Como é o caso do livro que não aparece ali, mas é da fase genealógica, Os Anormais, que ele vai estudar as práticas ditas normais perante o poder disciplinar e práticas consideradas desviantes, em termos de loucura, de sexualidade, de crime, etc. Foi um curso intitulado Os Anormais. Segurança, Território e População foi um curso. Em Defesa da Sociedade foi um curso degravado e, posteriormente, depois da morte dele, organizado em livro.
Foi uma forma de dar publicidade a tudo aquilo que esse cara produziu ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. E aí a fase final é a fase da governamentalidade, ou também chamado de gestão de populações, ou biopoder, um poder que se exerce sobre as vidas, em que ele vai estudar a origem do Estado, ele vai estudar as instituições do Estado, sobretudo instituições do Estado que exercem um poder de disciplina e controle. Ele vai dizer que ele vai tentar estudar as gestões populacionais. Se a gente para pensar, a época do suplício, o poder era um poder que fazia morrer e deixava viver. Quando ele condenava alguém ao suplício, ou seja, um período lá do epistema anterior ao moderno, medieval, ele fazia morrer, ele condenava à morte. E outros tantos ele deixava viver. Né? O resto da população não tinha sido condenada à morte ou uma imposição, uma execução. Ele vai dizer que no epistema moderno, na governamentalidade moderna, no biopoder moderno, ele é um poder que se esmera por fazer viver, por conservar vivo. E isso tem um intuito que é o intuito de tecnologia de poder mesmo. É deixar vivo para exercer poder sobre as pessoas. É por isso que eu vou prender com pena de prisão, para deixar vivo, para controlar, para disciplinar. É por isso que eu, sei lá, eu não vou matar uma pessoa doente, eu vou ter instituições que, ou alguém que possua algum transtorno, eu vou ter instituições que vão se esforçar por manter vivo, para exercer poder. Então, a terceira fase é a fase da gestão de populações, da gestão da sociedade por estratégias políticas. E aí é desses livros aí, como Segurança, Território e População, em que ele vai estudar a gênese do Estado moderno, que lá em ciência política, a gente falou várias vezes, né? É um poder soberano que se exerce sobre determinado povo, né, em um determinado território. Pois esse poder soberano ele vai fazer uso de estratégias de governo, estratégias de gestão populacional. Se a gente fosse pegar exemplos mais recentes, diante da pandemia, a gente teve no mundo, né, que a gente observou globalmente, países que se comprometeram, né, com o atendimento da população, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve o modelo de distanciamento controlado. À época, a gente nada sabia sobre o vírus da Covid, né? Como que se transmitia. No primeiro momento, a gente achou que ia entrar pela janela. Tem uma janela aqui atrás, não estou enxergando, tem pano de fundo azul, né? Tem uma janela. Entrava pela janela, assim, botava o rosto para fora, de repente podia pegar o vírus. Ou então era, sei lá, a gente nada sabia. Tocava no vírus, a gente não sabia como que transmitia, quanto tempo o vírus ficava nas superfícies, etc. A gente teve que, e aí por uma grande evolução científica, a gente até soube num período bem abreviado de tempo. E até num período bem abreviado surgiu, felizmente, a vacina. Né? Mas, enquanto isso, se criou um modelo aquele do distanciamento controlado, lockdown. Isso é uma estratégia de governamentalidade. A gente teve países, né, que estabeleceram lockdowns, países que procuraram criar uma estrutura maior no seu sistema de saúde para prestar atendimento à população, países que passaram a investir, né, em muitas frentes para desenvolvimento de vacinas. E tanto é que, felizmente, em pouco tempo, considerado a história da ciência, né,
a gente está num desenvolvimento científico tão grande que foi questão de 1 ano, 2 anos, para que as vacinas pudessem ser aplicadas, né? O que se otimizou muito o procedimento dos próprios medicamentos, né? Se queimou etapas para que aos poucos a gente pudesse retornar a uma condição normal. Mas ao mesmo tempo a gente teve, acho que era o presidente da Bielorrússia, que dizia que Covid não era uma doença grave e que se curava tomando vodka. Acho que era a Bielorrússia, alguém lá do leste europeu. Então, na verdade, tudo são estratégias de governamentalidade. Quando tu faz todo um esforço para preservar vidas, ou quando tu faz ou não faz, né, um esforço algum que vai redundar na morte da população. Tudo isso são estratégias de governamentalidade e biopoder. Aplicando, então, essas ideias de Foucault. E aí eu trago aí alguns autores importantes da contemporaneidade que foram influenciados por Foucault e que desenvolvem reflexões interessantíssimas. Temos o filósofo italiano Giorgio Agamben, que é um filósofo que também é bastante estudado no direito. A gente tem muitos temas assim em direito, em dissertação, em teses, em artigos. A gente pega um determinado tema e tenta refletir à luz do estado de exceção, né? Por exemplo, tive um colega de mestrado, sujeito brilhante, hoje professor também, Moisés. Aí o Moisés, ele pegou a teoria do direito penal do inimigo, que é de um penalista alemão chamado Günther Jacobs. Infelizmente não vou conseguir explorar aqui com vocês os pormenores dessa teoria. Mas, grosso modo, para Jacobs, devem existir 2 direitos penal. O direito penal tal como conhecemos, que é o direito penal da modernidade, um direito penal das garantias, e um outro direito penal para determinados sujeitos, terroristas, reincidentes em crimes sexuais, assassinos em série, etc., que Jacobs vai dizer que deve se aplicar a esses um direito penal do inimigo, com um processo muito mais flexível, mais rápido, mais célere, que ofereça uma resposta jurídica mais rápida, com penas mais duras, cruéis e tal. Como se a gente tivesse 2 direitos, né? O direito penal do cidadão e o direito penal daquele que rompeu o contrato social. Se a gente for, né, pegar a terminologia dos filósofos que a gente examinou na unidade anterior, né? Aqueles que de alguma forma rompem o contrato social deverão ser tratados como inimigos. Então, Moisés pegou essa teoria do direito penal do inimigo e estudou à luz do Giorgio Agamben, o contexto contemporâneo como um contexto de um estado de exceção. Eu tive um colega na graduação em Direito que fez um TCC também muito interessante. E ele tinha toda uma história pregressa, eu já estou concluindo, tá, pessoal? Toda uma história pregressa que ele, há décadas, 2 décadas, ele era piloto de avião. E ele analisou uma determinada lei ali da primeira década ali dos 2010, que permitia, caso a aeronave não se identificasse, e aí tu tem a intervenção ali da Força Aérea, e aí a aeronave não se identifica, há o risco de, por exemplo, ser um ataque terrorista, e aí, de repente, a Força Aérea poder abater a aeronave. E esse meu colega fez o estudo dessa lei e considerando a teoria do estado de exceção de Giorgio Agamben. Felipe, quer fazer uma pergunta? Está com a mão levantada? Sim, sim. Não, eu só pensando na questão do crime ali. Quando é que o crime não seria romper enfim, contrato social?
Enfim, o que seria o contrato social também? A gente pode pensar, né, e aplicando os autores, e é algo que eu também faço, porque acabo trabalhando esses autores em ciência política, de que esses autores, eles são os autores que ensejaram o surgimento do Estado moderno. E aí a gente tem que pensar Estado moderno, poder soberano para determinado povo, em determinado território, e esse povo que se submete a um poder soberano tem a finalidade de viver em comunidade, né? Viver em sociedade. É isso que dá origem às instituições, aos poderes, executivo, legislativo, judiciário, às legislações e ao próprio pacto de que os crimes só podem ser responsabilizados se uma vez previstos na legislação penal, né? No Código Penal e na legislação penal posterior. Então, quando alguém pratica um crime, certamente ele está fazendo uma violação a uma norma e ele vai responder nos termos que essa norma dispõe. Homicídio simples, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, tudo isso é decorrência do contrato social, do pacto social, dessa questão que acaba sendo uma questão de cidadania, né? De nos entendermos enquanto pessoas, indivíduos iguais, né? Uns aos outros e perante uma ordem, né? O Guinter-Appice ele vai além, ele vai dizer que determinados sujeitos, terroristas, serial killers, esses sujeitos, digamos assim, eles romperam o pacto social pela gravidade das suas ações, pelo caráter reiterado das suas ações e assim por diante. Então, na perspectiva de Guinter-Appice, eles romperam o contrato social, né? Enfim, então, a gente tem autores como o Agamben, que foi influenciado por Foucault, tem autores como Didier Fassin, que é um antropólogo, e aí, como antropólogo, ele vai fazer estudos de campo, né, de realidades concretas, né. Esse sujeito é muito interessante, Didier Fassin. Eu costumo trabalhar ele na cadeira de Introdução a Ciências Sociais e Políticas, o que na grade de outras unidades é Sociologia e Antropologia, mas é basicamente o mesmo conteúdo. Quem é do IBGEM, se inscreva também, ó. Essa cadeira ela vai abrir no segundo semestre. E eu tenho formação nisso, né? Além de formado em Direito, eu também sou graduado em Ciências Sociais e meu trabalho de conclusão de curso foi em Antropologia. Então, o autor que eu trabalho nessa disciplina porque ele tem impactos para o direito. E o interessante é que, antes de antropólogo e sociólogo, Didier Fassin é médico. E foi justamente a atuação dele como médico, e ele era do Médicos Sem Fronteiras, e em locais muito complicados, que os Médicos Sem Fronteiras estão sempre em locais ali que tem um problema humanitário, né? Ele esteve na Índia, ele esteve na África do Sul, no período do boom da AIDS, enfim. Então, ele, a partir da atuação enquanto médico, ele sentiu a necessidade de fazer um estudo antropológico de situações problema. Como, por exemplo, ao fazer um estudo antropológico sobre como foi a gestão da AIDS na África do Sul anos após o apartheid. Quem eram as pessoas assistidas pelos programas de saúde e quem ficava de fora? Num contexto pós-apartheid em que pretensamente todos são iguais. Mas será que o Estado tratava de uma forma igual? Será que a vida da pessoa negra tinha o mesmo valor da vida da pessoa branca naquelas práticas de Estado? Ele foi fazer esse estudo em loco, muito interessante. Então ele é um autor que pega todo o conjunto de ideias do Foucault, mas o Foucault ele era um pensador. E Fassin vai aplicar ao estudo concreto, de temas concretos.
E deixei para o final para falar desse filósofo sul-coreano fantástico. Recomendo que vocês deem uma olhada, deem um Google, deem uma busca no YouTube, mas sobretudo um Google, porque vocês vão encontrar palestras dele. E essas palestras, palestras não, entrevistas, essas entrevistas elas já nos dão uma boa ideia do que pensa esse sujeito chamado Byung-Chul Han, que é um autor, claro, ele tem várias fontes, né, mas ele foi influenciado por Foucault também. E aí eu destaco os livros Sociedade do Cansaço e Topologia da Violência. Ele vai dizer que períodos históricos têm suas formas de violência mais marcantes. E ele vai dizer que o nosso período contemporâneo ele é um período da violência neuronal. E que nós sentimos isso é uma percepção subjetiva. Está na nossa psique, está no nosso entendimento interno, está na nossa sensação de vida. Porque a gente vive aturado e cercado por essas novas tecnologias informacionais, algorítmicas, e que a tudo nos controla, a tudo nos esquadrinha e que a tudo nos vicia. E é muito diferente, por exemplo, da realidade, sei lá, vamos pegar um trabalhador do início do século XX, ou da década de 40, sei lá. Ele saía da sua casa, se deslocava até o trabalho, muitas vezes no serviço público, num ônibus público, num trem, no metrô ou de bicicleta, ia até o trabalho, cumpria sua carga horária, encerrava o expediente, voltava para casa e o trabalho tinha ficado lá, né? Hoje, com as redes sociais, o impacto da internet, como a gente está mergulhado nisso, a gente já não tem mais essa distinção de horas, né? De repente, eu estou dormindo de madrugada e eu recebo a notificação da mensagem no orientando. Ou de trabalho. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a gente está tão mergulhado nisso que isso acaba sendo uma forma de violência, né? E que implica sofrimento, implica cansaço. Quer dizer, por isso que a gente se sente esgotado, né? Cansado. Um esgotamento que nem sabe muito bem explicar. Um esgotamento, né? Um cansaço. E a topologia da violência, ele vai dizer assim, o que é topologia? Topos, lugar, né? Um estudo do lugar da violência. Ele vai dizer que a violência hoje, a partir do que eu explicava para vocês, ela também foi introjetada. Porque quando a gente está mergulhado nesse ritmo das coisas, e nem se dá conta, a gente acaba exercendo violência em relação a nós próprios. Não consegui cumprir com tal prazo, não consegui cumprir com tal atividade, ou eu tenho que entregar tal coisa, e aí eu não consigo descansar, eu estou sempre pensando naquilo, né? Ou seja, nós passamos a ser os nossos próprios algozes. E aí é o terreno para doenças como o chamado burnout, né, o apagão, coisas que muito se tem discutido hoje, né? O predomínio de depressão, de ansiedade, burnout, e que atravessa a vivência de nós todos hoje, né? Se a gente não estabelece limites, e é tão difícil estabelecer os limites, a gente acaba adoecendo, né? E aí, o que vocês acharam sobre Foucault? E quem Foucault influenciou? Tem muita coisa interessante, né? Dá muito o que pensar. Então, ele foi um autor, e é um autor bastante estudado no direito, como disse,
principalmente em livros como Vigiar e Punir e também Microfísica do Poder, mas eu quis mostrar para vocês que essas obras são apenas exemplos de um projeto de pensamento, um projeto filosófico mais abrangente, que é o de demonstrar o poder moderno, disciplinar, que se exerce sobre o corpo e sobre as almas de nós, sujeitos, nós, humanos, nós, réis mortais. Muitas vezes somos submetidos a essas tecnologias de poder e não nos damos conta, ou nunca, né, por sua vez, tenhamos nos dado conta, por exemplo, de que a gente foi submetido a uma prática de ensino e aprendizagem que nos molda enquanto pessoas, muitas vezes pessoas dóceis e não questionadores ou críticos. Querem fazer algum comentário, gente? Alguma observação? Não, só, eu gostaria, professor. Pode fazer. Sim, não, assim, o que diferencia, por exemplo, assim, muito, assim, o Foucault, né, a gente pensando assim, nessa questão de disciplinar do Foucault e a questão, por exemplo, do Marx, pensando na questão da ideologia, que a ideologia também torna a gente dócil, né? Uhum. A gente pensa, a gente acaba sendo levado, inclusive as doenças mentais, talvez. A gente poderia pensar pelo prisma ideológico, assim. Uhum. Então, essa diferença, assim, pensando assim, Foucault e Marx, o que tem de diferença assim, entre os dois, assim, a gente pensando nessa questão de Isso. Pode que contar. não que a gente pensa assim, as duas teorias nos tornam dóceis, né? Tanto a ideia do Marx da questão da ideologia, que a gente vai ser assim, domesticado pela ideologia dominante, e a questão do assim, um pouco mais adiante, essa ideia de a gente ser disciplinado pelo corpo o tempo todo também. De certa forma, seria uma ideologia dominante, assim, qual seria a distinção principal entre os dois, assim. Uhum. Dominado na alma, na subjetividade, como eu falei, né? Os dois Bom, são, né? Os dois são a no ideia que a gente é corpo, dominado é, e domesticado. é. Bom, diferenças, assim, a rigor são, diferenças existem que são pessoas distintas, de períodos históricos distintos, né? De contextos distintos. O Marx é um pensador do século XIX e Foucault foi um pensador, sobretudo, da segunda metade do século XX. É interessante que todos os autores que a gente estudou, desde lá dos pré-socráticos, né, ou desde as observações lá que eu fiz nas primeiras 3 aulas, né, sobre o Tim, é interessante que eles ampliam o nosso repertório de pensamento, né? A gente pega as chaves de pensamento de determinado autor e, de repente, isso nos abre chaves de compreensão da nossa própria realidade, né? Então, cada sujeito importante, Marx importantíssimo e Foucault importantíssimo. E eu gostei muito da tua observação, Felipe, ao identificar a ideia da ideologia, que de certa forma, se a gente for fazer uma genealogia, Foucault ele fez parte de um contexto de gente que foi formada estudando marxismo. Então, o Foucault tem essa origem no marxismo. Eu tinha um colega nas ciências sociais que ele fazia uns comentários muito legais e a professora dizia que ele era como uma bússola, assim, ele estava com uma direção. Eu gostei muito do teu comentário, como uma bússola, que a gente consegue identificar, né? Foucault fez parte de gente de pensadores de contextos que estudaram Marx, Althusser, Sartre, próprio Foucault, Merleau-Ponty, e que em determinado momento foram para outros lados, assim, mas digamos assim, aquela base continuou presente, né? Fez parte da formação, fez parte do olhar e tal. Então,
são diferentes, cabeças diferentes, contextos diferentes e tal, mas por sua vez também há esse fio condutor. E que quando a gente pega essas chaves de pensamento de um ao outro, em certo sentido nos leva a pensar coisa parecida, né? Não sei se ajudou. Sim, sim. Não, ajudou. Só para entender que eles são parecidos, né? Parecidos. Até por Foucault ter estudado Marx, né? Ter se formado estudando coisas marxistas. É isso. Mais algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Então, encerramos por aqui. Valeu a audiência, valeu por terem participado aí da nossa atividade lá no primeiro período. Acho que rendeu também, né? A gente teve uma aula mais rapidinha aqui no segundo período, mas eu acho que foi triválido também. Isso aí, gente. Boa noite, tudo de bom, até a próxima. E aí ficou também a propaganda. Semestre que vem se inscrevam, pessoal do IBGEM, né? Que vão ser disciplinas presenciais. Direito Penal 1, e a gente vai ter também introdução a ciências sociais, ou sociologia, antropologia, enfim, como aparecer para vocês. Abraço, gente. Até.